Olá, como eu cortei o cabelo e nunca mais vou conseguir arrumar igual o cara que cortou arrumou, e isso daqui está torto. Continua torto, mas um pouco menos. Enfim, como nunca mais vou conseguir arrumar o cabelo do jeito que ele arrumou, resolvi aproveitar para gravar isso agora. Que são as leituras de agosto, que é um mês que eu achei que eu não estava lendo nada, mas terminei com 7 livros. Mas eu não vou ter todos aqui para mostrar. Enfim, eu vou mostrar na ordem que eu acho que é, porque agora eu talvez me confunda um pouco. Eu comecei o mês terminando, na verdade, o Grande Julgamento, do Rodrigo Meneghetti Pontes. É um livro que estava de graça na Amazon e daí eu peguei. E é um livro interessante, mas ele tem umas opiniões bem impopulares, assim, no meio, no meio cristão. Ele vai falar basicamente do julgamento, o que é o julgamento, já que somos salvos pela graça, que julgamento seria esse. E ele entra em questões como arrebatamento, né? Questão de existir ou não um arrebatamento pré-tribulação e esse tipo de coisa. Aí, a visão do autor também sobre a questão do inferno é interessante. E são todas coisas assim que, tá, tem bastante discussão, tem, bacana é, mas eu acho complicado se basear nisso para você, tipo, não vai ter arrebatamento, então não vou me preparar para o arrebatamento. Você tem que estar, né, tipo, preparado para o final de tudo, seja o final do jeito que for, né? Não é a proximidade do fim que tem que mudar a sua forma de agir e de viver. Mas enfim, é um livro bacana, sim, acho que vale a leitura, mas ele pode confundir algumas pessoas e passar uma ideia um tanto quanto errada das coisas, né? Então, tem muita coisa, muita discussão que, a meu ver, assim, no final de tudo não importa. Então, né? Mas, tipo, a visão dele sobre o inferno, que seria um lugar que, por ser chamado de segunda morte, a pessoa teria o castigo dela, mas não ficaria lá sofrendo por toda a eternidade. Ela seria apagada da existência. É uma ideia interessante, mas é uma ideia assim que não acrescenta muito para minha vida, na verdade. Então, problemas na garganta. Depois eu li o Vidas Provisórias, do Ednei Silvestre, que é uma história interessante. Quando sair postagem lá no blog, eu vou falar a minha história sobre esse livro. E assim, a gente vai ter aqui duas histórias paralelas, que em algum momento elas vão se encontrar, obviamente. Mas, a hora que ela. E assim, o que me motivou a continuar a história em alguns momentos foi justamente ver o momento em que elas iam se encontrar. Mas no final, tipo, pouco importa. Acho que ficaria até mais interessante se elas não tivessem se encontrado. Depois desse, eu li um livro do Luca Martini, que eu peguei emprestado de um amigo meu, então eu já não tenho ele aqui comigo, que foi o Antes de Quebrar a Cara. Que é um livro bem feijão com arroz, na verdade. Ele é um livro bem básico mesmo, mas ele tem uma linguagem mais jovem, assim, é um livro bem bacana para novos convertidos, assim, que não sabem como funciona o Paranauê todo. Mas eu ainda, assim, e são mais jovens e são meio maloqueiro e acabaram de se converter. É um pouco irritante a quantidade de expressões em japonês, em inglês que ele usa, então, né, eu acho isso meio irritante, embora eu faça de vez em quando. Mas, enfim, é um livro é um livro legal, sim, mas ele é bem feijão com arroz, né? Então, depois eu acho que foi a conclusão do Operação Perfeito, da Rachel Joyce, que eu fui atrás desse livro simplesmente porque eu adorei A Improvável Jornada de Harold Fry, que é da mesma autora.
E esse livro ele começa legal, a escrita da Rachel é muito bacana, mas ele é um livro que sai de nada para lugar nenhum, basicamente. E ele também vai acompanhando duas histórias paralelas que só vai ser revelada a ligação entre elas lá no final, mas que em 30% do livro eu já tinha sacado. Basicamente se passa, eu não lembro exatamente em que ano se passa, mas devido a ano bissexto tem uma notícia de que a rotação da Terra está errada e então vão ser acrescentados 2 segundos no mundo, né? E daí o guri, o protagonista, que é o Byron, acho que é Byron, uh, fica louco, porque quando que vão acrescentar esses 2 segundos, e esses 2 segundos vai mudar tudo, e basicamente isso que vai acontecer um acidente, e parece que na cabeça dele foi por causa dos 2 segundos, porque é bem na hora que ele acha ter visto o relógio andando para trás, que foi quando eles adicionaram os 2 segundos. Não é um livro que ele tem nada de realismo mágico, então boa parte disso é só loucura da cabeça do guri. Pelo menos foi a forma que eu vi. E até porque depois ninguém parece saber sobre esse acidente, ninguém entende, e parece que esse acidente nunca existiu e só ele tem lembrança desse acidente. Pelo menos por uma parte do livro. Mas enfim, é um livro que ele patina, e tem tipo, são 300 páginas que parecem ser 1000 porque não passam. E, sei lá, poderiam ser enxugado para um conto de 50 páginas tranquilamente. Não foi. Foi sim uma decepção, sejamos sinceros, foi uma decepção. Mas não foi a maior decepção da minha vida, digamos assim. Falando em livros que poderiam ser enxugados, temos então Desafio ao Poder, que eu esqueci de pegar a capa. Essa daqui é a segunda edição. Essa capa horrível. Vou ver aqui rapidinho a capa da primeira edição, para mostrar para vocês que a editora La Fonte lançou antes. 2007, acho que é esse livro. Não, não é. Porque ele ganhou o Pulitzer de ficção em 2013. Então, pelo fato dele ganhar o Pulitzer, olhou um pouquinho a voz aqui, de ficção em 2013, eu imaginava uma história tipo, uou, né? Uma história que se passa na Coreia do Norte, uma história sobre... aqui o subtítulo é Uma História de Amor e Espionagem na Fechada Coreia do Norte. Então é bacana para a gente entender um pouco como funciona lá na Coreia do Norte e tudo mais. Só que, como eu até pesquisei um pouco algumas coisas que eram retratadas no livro, para ver se isso realmente acontecia lá. Só que a gente não tem informação sobre a Coreia do Norte, então a gente só pode acreditar no autor. E ele é um jornalista que viveu muito tempo na Coreia do Norte como correspondente meio que escondido. Enfim, essa é a segunda edição, né? A primeira edição se chamava Jung-do, que é o nome do protagonista, e essa era a capa. Então, Dona Lafonte, para que trocar essa capa, muito bonita inclusive, para essa coisa horrível aqui? Não faz sentido, né? Mas enfim. Aí tem, como eu dizia, tem esse Jung-do, que ele é um filho de um cara que ele é meio que um diretor de um orfanato, o orfanato lá também funciona diferente, é um centro de trabalhos infantis. Aí tem toda aquela questão do querido líder lá, que é o ditador, e, e eles têm uma lavagem cerebral bem absurda. E daí, por ser filho desse cara que vive no orfanato, ele também vive no orfanato, apesar de ser filho do cara. E eles acreditam que ele é órfão. E como o órfão é a ralé da ralé lá na Coreia do Norte, ele é meio que recrutado pelo governo para ser treinado para sequestrar pessoas. E basicamente é isso. A primeira parte do livro é só ele sequestrando pessoas. E eu marquei bastante coisa até. Mas é um livro que ele tem suas 540 páginas. 540 páginas. Que poderia muito bem ser 200 também. Tem muita coisa aqui que poderia ser tirada. O romance que tem aqui eu achei bem desnecessário. Mas eu sempre acho um romance desnecessário. Então, né. Que é uma coisa... E também é previsível, né. É uma coisa que
Se bem que depois eu fui ver, tá até na sinopse, então, né, é tão previsível que eles não fizeram nem questão de esconder. Não é um livro ruim, mas é um livro enrolado que poderia ser bem menor. Depois disso, eu li o que foi o melhor livro desse mês disparado, que foi a Cartas a Malcolm, do C.S. Lewis, que é um livro em cartas do C.S. Lewis para o Malcolm, que é um personagem fictício, mas que tem uma família, tem uma esposa que é frequentemente mencionada. A gente só tem as cartas do Lewis, a gente não tem as respostas. Mas o Lewis comenta algumas respostas dele. E eles vão conversar basicamente sobre a oração. E foi o livro onde eu encontrei mais coisas que eu não concordo com o C.S. Lewis de tudo que eu já li dele. Mesmo assim, é uma visão interessante. Ele era anglicano, então tem umas coisas meio discrepantes, digamos assim, com a minha forma de pensar. Mas é um livro, sim, muito legal. É um livro que passa voando também, apesar de ser C.S. Lewis, não. Tipo, o da Vidas Provisórias e do Luca Martini, eu li em um dia cada um deles. Mas esse daqui ele demorou mais, porque C.S. Lewis tem uma linguagem toda intelectual e tem um pouco de rococó também. Mas é um livro muito legal, é um livro... é C.S. Lewis, né? Isso já seria suficiente para dizer. Mas é um livro muito legal que eu super recomendo se você já é cristão. Se não é um livro como o Cristianismo Puro e Simples, por exemplo, que é bom para novos convertidos. Esse é para quem já tem uma caminhada, digamos assim. E, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Aí o sétimo livro, que por coincidência tem 7 no título, foi A Vingança dos Sete, meu Guilty Pleasure, que é As Legadas de Lórien. Que na verdade eu já não lembro o que aconteceu nesse livro, o que aconteceu no anterior, porque eu meio que li um em sequência do outro, e agora eu já tô lendo o Destino da Número 10. Então é uma história só e pra mim tá tudo bagunçado. Mas o final disso daqui, né, não tem muito o que eu falar dessa série, porque, né, é o quarto ou quinto livro, não sei, acho que é o quarto. Enfim, já é um avançado da série, então tudo que eu falar vai acabar sendo spoiler do anterior. Mas é uma aventura bacaninha, previsível e divertida. E, enfim, é um livro que não acrescenta nada, mas como eu tô nessa de terminar séries, essa é a série que eu vou terminar agora. Então falta o livro que eu tô lendo e mais um, e daí encerra. E daí eu passo pra série dos Deixados para Trás, que é outra que eu pretendo terminar, mas acho que não vai dar tempo de terminar esse ano, né, eu estou no quarto livro e são 13. E foi isso. Me conta aí o que vocês leram e até mais.